Olá para você, tá começando Igreja em Saída, o programa que leva até você, toda a sua família, todos os dias as principais notícias de uma igreja missionária no Brasil e no mundo. Que bom ter a sua companhia nessa sexta-feira para mais uma vez encerrarmos juntos essa semana e que vem então um fim de semana abençoado para todos nós. E a gente começa o programa de hoje conversando com nossos amigos da TV Pai Eterno. Ontem, com tantos assuntos, não tivemos tempo de ter a companhia deles aqui, mas hoje o Wilker Oliveira vai aparecer aqui na tela para trazer informação para a gente. Aliás, Wilker, informação importante para esse ano eleitoral que a gente está vivendo, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Informação importante sim, viu? Que tem tudo a ver com a nossa igreja e a relação que a gente deve estabelecer com a política. A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 está realizando a campanha Fazer Política Democraticamente. A iniciativa busca uma melhor forma de ajudar os outros a pensar no processo eleitoral e na escolha de seus representantes políticos. Para auxiliar a população, estão sendo produzidos podcasts, boletins informativos e cartazes promovendo a conscientização política para as eleições deste ano. A gente tem uma reportagem, vamos conferir. Com a aproximação das eleições 2022, é comum muita gente não ter nem noção em qual candidato votar. Pensando nesse grupo de pessoas e até mesmo em eleitores que não têm acesso às informações, que uma campanha chamada Fazer Política Democraticamente, que tem como lema a maneira de ajudar os outros é provar-lhes que eles são capazes de pensar, surgiu com o intuito de auxiliar as pessoas nesse processo de construção do pensamento. A gente decidiu lançar essa campanha com o objetivo de estimular as reflexões e também os posicionamentos críticos, né, da sociedade perante os candidatos que vão ser eleitos esse ano. Então, a gente tem eleição para senador, para presidente, para deputados estaduais e federais. E você de qualquer lugar do mundo pode participar dessa campanha, que é organizada pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2. Entre as ações está a produção de podcast com 6 episódios quinzenais que discutem temas diversos que envolvam o processo eleitoral e os impactos na política. Através do seu computador ou celular, você pode acompanhar o trabalho do grupo Cáritas Brasileira atua em prol dos direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Um dos pontos que merece a sua atenção é reforçar que escolher em quem você vai votar é uma tarefa de extrema responsabilidade. Eu entendo que a igreja e os princípios cristãos estão muito alinhados com essa perspectiva de ter um cuidado com o próximo, com o bem viver da coletividade, da casa comum. E, portanto, a nossa atuação enquanto organismo da igreja é nesse sentido de fazer com que as pessoas tomem conhecimento de como podem participar da política de forma mais ativa, entendendo que a política é um meio essencial para mudar a realidade em que estão inseridas, livrar um pouquinho do preconceito que as pessoas têm com relação à política, atrelando geralmente a coisas ruins, mas sim que essa coletividade, essa organização pode fazer com que haja essa participação política mais ativa, com reivindicações e que tenham como resultado uma transformação da realidade em que toda a comunidade vive. É muito importante mesmo que a gente assuma, né, para si essa responsabilidade com relação à política e essa campanha desenvolvida pela Cáritas Brasileira lá do Regional Nordeste 2 vai nos ajudar com certeza, né, Guilherme? É verdade, Wilker. Importante a gente ter essa atenção, essa consciência política. Importante a igreja estar presente nesse tipo de debate de educação política. Importante a gente reforçar também para quem está em casa, como já falamos aqui no programa outras vezes, vocês aí também na TV Pai Eterno, que a igreja ela não tem candidato. O compromisso da igreja é levar para você uma boa formação, uma boa instrução para que a partir, né, do que você considera mais importante, mais urgente para a sua região, para a sua cidade, para o seu estado e para o nosso país, você pondere quem deve ser o seu candidato escolhido e por isso é importante mesmo esse trabalho da Cáritas, que bacana. E Wilker, obrigado por trazer esse bom exemplo, esse ótimo exemplo de consciência política aqui no nosso país e trazer isso aqui. Até a próxima, eu que agradeço o espaço e desejo a todos e a você também, Guilherme, um ótimo fim de semana. Obrigadão, Wilker. Até semana que vem, se Deus quiser.
E olha, hoje nós damos sequência à nossa série de reportagens em parceria com o Observatório da Comunicação Religiosa. Quem traz uma reflexão sobre a comunicação na igreja nos dias de hoje é a irmã Patrícia. No século XXI, as mudanças continuam, ao ponto do Papa Francisco dizer que vivemos numa mudança epocal, com o protagonismo das tecnologias no campo da comunicação. Na igreja, procura-se descobrir os caminhos mais adequados à evangelização. Vivemos também uma realidade dinâmica, cujo acento principal está na velocidade, sobretudo com os avanços das tecnologias digitais. Elas transformam rapidamente o modo de comunicar, de elaborar o pensamento, de se relacionar, de compreender e viver a fé. Sem dúvida, a velocidade com que as informações circulam e as coisas mudam é uma característica marcante deste nosso tempo. Assim, podemos nos perguntar: até que ponto estas mudanças são orientadas para o bem comum e o desenvolvimento humano integral? Parece contraditório. Conectados e isolados, é o que nos parece. Embora o mundo esteja cada vez mais conectado, esse fato não conseguiu melhorar a qualidade da comunicação e das relações humanas. Uma grande contradição. De um lado, o rápido desenvolvimento técnico, de outro lado, grande parcela da população vive em extrema pobreza e excluída. A mudança é algo desejável, mas causa preocupação quando, ao invés de beneficiar toda a humanidade, torna-se cúmplice da deterioração da qualidade de vida, especialmente dos mais vulneráveis. Muitas são as causas disto, e um fator deve ser destacado: o poder econômico. Como diz o Papa Francisco na Laudato Si, infelizmente, a economia assume todo o desenvolvimento da tecnologia em função do lucro, sem considerar as consequências negativas sobre as pessoas. É verdade que cresce a conexão entre as pessoas, mas isso não significa que esteja criando um ambiente mais humano e integrado. As redes sociais produziram intercâmbios, compartilhamento de conteúdos, até novos campos de trabalho, mas também gera uma cultura obsessivamente centrada no poder, de pessoas fechadas em si mesmas, autorreferenciais, narcisistas, com fraca sensibilidade social e comunitária. O Papa Francisco fala até de uma egolatria, ou seja, um verdadeiro culto ao próprio eu, em cujo altar se sacrifica tudo, incluindo os afetos mais íntimos. Esta atitude plasma um sujeito que se olha continuamente no espelho, até tornar-se incapaz de voltar os seus olhos para os outros e para o mundo. Dom Leonardo Steiner, que na semana que vem se torna cardeal da igreja, o primeiro da Amazônia, deu uma entrevista exclusiva à agência Reuters falando sobre esse momento como uma prova da atenção que o Santo Padre Papa Francisco tem com a região. Em entrevista à agência Reuters, o arcebispo de Manaus disse que o Papa está preocupado com as consequências ambientais do desmatamento na Amazônia e a sobrevivência dos povos indígenas. Dom Leonardo disse que a nomeação de um cardeal para a região mostra o interesse do Santo Padre em levar a igreja aos povos que vivem na floresta, incluindo os indígenas, que têm pouco contato com a sociedade. A grande dificuldade é quando nós chegamos, achamos que estamos levando o evangelho, mas estamos levando propostas meramente moralistas e estamos levando propostas destrutivas de uma determinada cultura ou religião. Vejam o Papa Francisco esteve agora no Canadá. E esse meia-culpa que ele fez, essa peregrinação penitencial,
tem a ver justamente com o modo da evangelização. Quer dizer, arrancar da própria cultura, combater a própria cultura, combater as religiões e não se aproximar, ouvir e então propor o Evangelho. Bem, antes de encerrar o programa, a gente quer deixar uma sugestão para você que está aí assistindo, que nesse fim de semana vai celebrar com a sua comunidade a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Lá no site da CNBB tem uma página, uma matéria com sugestões de músicas para você celebrar esse momento em comunidade. Aqui no Brasil, essa celebração acontece no domingo subsequente ao dia 15 de agosto, quando este não cai em um domingo, conforme a autorização da Santa Sé, e, portanto, essa celebração acontece em todo o Brasil no dia 21, neste domingo. Fica aí essa sugestão para você e sua paróquia celebrarem bem também nas músicas essa solenidade. Fico por aqui, vejo vocês na semana que vem, tá bom? Beijo, tchau, tchau!